Antes que você assista ao próximo vídeo, eu gostaria de fazer um pedido, que você continue ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul. A situação é calamitosa e vai demorar muito para voltar ao normal. Então tem várias instituições fazendo trabalhos sérios. A Ação da Cidadania está presente, a CUFA está presente, tem também o site praquemdoar.com.br, onde você pode encontrar uma instituição séria para fazer a sua doação chegar a quem realmente precisa. Então vamos lá, se você pode, qualquer quantia, continue doando. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vem comigo que o nosso papo está só começando. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora que vai rodar a vinheta para fazer isso e não perder nada. Roda a vinheta aí. Como eu contei no primeiro vídeo, esse canal surgiu motivado pelo convite para eu ir a Paris para os Jogos Olímpicos. Mas outros assuntos também vão passar por aqui. Recentemente eu estive no Sem Censura, em março, e a resposta que eu dei para a Cissa Guimarães sobre o fato de eu estar morando sozinha e sobre ninho vazio repercutiu muito. E você sentiu essa síndrome do ninho vazio, Fátima? Muito, muito. Porque eu sempre gostei de casa cheia. Vamos ver se eu consigo falar, né, gente? Não vou chorar. Bonitinho. Sempre gostei de casa cheia, sempre tive a casa cheia. Os meninos sempre trouxeram lá para casa muita gente. E, de repente, né, muda. Foi impressionante. Você sabe o que é ninho vazio, né? Quando os filhos saem e vão para o seu voo solo. E a sensação que aquela casa, que agora está de um outro jeito, passa a ter para quem fica morando ali. Os meus filhos já estão com 26 anos, então é natural que eles queiram ter a sua própria casa, a sua independência. Eu entendo, consigo até gostar disso, o que não impede que eu me emocione ao falar do assunto. Sabe aquela sensação de que em alguns momentos, coisas que você viveu nunca mais vão se repetir? Aquela relação que a gente tinha parece de outra vida, de outra era. E é isso mesmo. Ficou no passado, agora a gente está construindo outro tipo de relação, né? Mas será que a forma de encarar esse crescimento dos filhos, a saída deles de casa, sempre foi assim, essa dorzinha da separação? Eu tenho amigos com filhos pequenos que já me falam que eles não conseguem nem pensar nesse assunto. Comigo não foi desse jeito. Eu sou uma pessoa ansiosa, né, para muitas coisas, mas esse não era um fantasma que me atormentava. Mas hoje eu digo para vocês que não é fácil. Não é mesmo? Eu comecei a pensar como é que foi então para os meus pais. Também nunca tinha pensado nisso. Quando eu saí de casa, nunca pensei como é que foi para os meus pais. Eu saí de casa quando eu casei e a minha irmã quando foi fazer o doutorado na França, com quase 26 anos também. E eu perguntei para os dois e eles disseram que sentiam saudade, que a casa ficou vazia, mas nada também muito dramático, né? Agora que a minha irmã veio uma semana de férias, ficou uma semana com eles, a minha mãe disse uma coisa muito interessante, que a relação volta de uma forma tão forte que um dia depois da minha irmã ir embora, ela estava com a sensação de que a minha irmã ia sair do quarto a qualquer momento, que ela ainda estava em casa. Gente, a minha mãe pensou isso e a minha irmã já está fora há 33 anos. E o curioso é que não foi só a minha mãe, o meu pai disse que teve exatamente a mesma sensação, quando ele estava na sala imaginando, a Vânia está no quarto. E ela só passou uma semana agora com eles. Uma semana já ativa algo que parece que está impresso na alma, sabe? Não tem jeito. Então, volta aquele sentimento de convivência muito rapidamente. É mais ou menos como aquela amiga que você não vê todo dia, mas que ela é tão verdadeira, tão intensa, que quando você encontra, parece que vocês não estavam separados, né? Pra minha irmã, que teve as filhas e criou as duas na França, eu fiquei pensando como foi. Ela disse que foi tranquilo, que ela participou muito da montagem da casinha das minhas sobrinhas, que em nenhum momento ela se sentiu distante. Mas olha que curioso, a minha irmã me contou, nessa mesma conversa, que ela sentiu um vazio quando ela se casou. Nunca tinha me dito isso. Ela disse que chegou a comentar com o marido que ela tinha se dado conta de que nunca mais tomaria o café da manhã com os meus pais naquela mesinha da cozinha. Eu achei tão bonita essa imagem. Eu conversei até com o meu terapeuta sobre isso e ele disse que mesmo que fosse a mesma casa, mesmo que fosse a mesma mesinha, nunca mais realmente seria igual. Porque cada pessoa mudou ao longo disso tudo. Esse assunto mexeu muito comigo e aí eu fui ler algumas coisas, fui assistir alguns vídeos, ver fotos antigas. Passei uns dias assim, saudosista, sabe?
Eu encontrei muita gente falando sobre ninho vazio na internet. Ah, tá sentindo muito a separação porque só cuidou dos filhos a vida toda, não pensava em você. Não era o meu caso. Ah, as pessoas que mais sofrem com o ninho vazio são pessoas que gostam muito de cuidar, só se veem nessa função. Eu gosto até muito de cuidar, mas também não é essa a minha história. Ah, a pessoa precisa aumentar a rede de afetos. Eu, felizmente, tenho muitos amigos queridos, também não era a minha questão. Precisa procurar outras fontes de prazer. Eu sempre tive atividades paralelas. Quando eles eram pequenos, a minha atividade paralela praticamente era o meu trabalho, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão perceber que precisam mudar algo, mas eu não me encaixava nisso. E aí fui procurar os sintomas do que é o ninho vazio. Aí encontrei lá fadiga crônica, incapacidade de concentração, falta de sono, de apetite, uma tristeza profunda, uma sensação de vazio. De tudo isso, a sensação de vazio algumas vezes. Mas essa outra, incapacidade de concentração, sem sono, sem nada, também não sou eu. Mas eu sinto saudade. Sempre quis que eles tivessem, os meus filhos, a experiência de morar sozinhos, antes de passarem a dividir a vida com mais alguém. Eu não tive essa experiência, mas eu achei que isso ficou faltando na minha vida, sabe? E hoje, que eu passo muitos dias sozinha, com filhos longe, com o namorado longe, isso já não me enche mais os olhos, gente, eu já não gosto mais. E aí, né? A coisa fica meio fora de ordem, assim. E é curioso, porque quando a minha mãe ficava triste por conta da minha irmã, eu cansei de falar com ela, aquela coisa, pra apagar a língua, né? Cansei de falar pra ela, mãe, mas a Vânia tá ótima, tá muito melhor do que aqui. É, mas quando é com a gente, a coisa muda, né? Eu sempre quis ter uma família grande. A minha é pequena, minha irmã, cunhado e sobrinhas morando fora fica menor ainda. Então, quando eu engravidei aos 34 anos, tive trigêmeos, que é coisa melhor. Uma gravidez, 3 filhos, família formada, casa cheia, e era tudo que eu queria. Muito cansaço, gente, mas muita felicidade também. Aí a adolescência chega e aí ela já começa a estabelecer um distanciamento, mesmo que você esteja na mesma casa, né? Esse adolescente começa a ter uma necessidade de espaço, mas eles ainda estavam por perto. Depois veio a fase de hora na casa do pai, hora na casa da mãe. A faculdade, um mestrado em outro país, né? Aí você começa a pensar, talvez eles voltem no fim desse período. Aí vem o primeiro emprego. Talvez eles não voltem. E é impressionante quando essa ficha cai, como a casa fica maior. A gente fica feliz pelo filho, né? Mas nem sempre é fácil. Não é uma tristeza, em nenhum momento estou dizendo isso. Mas é um sentimentozinho incômodo, sabe? Que fica lá. Então não me faltam atividades, passeios. Mas tem horas que talvez eu só quisesse um filme, um sofá e todo mundo agarradinho, né? Eu sempre esperei com muita ansiedade eu chegar em casa depois do trabalho, quando eles ainda eram pequenos. Mas quando já conseguiam ficar acordados, nem que fosse para dar um beijinho de boa noite. O fim de semana sempre foi deles. E aí tudo muda quando eles crescem, né? Claro que também tem o dia que você está exausta e você comemora muito não ter ninguém em casa. Não vai dizer que não tem não, porque tem muita gente que fica sonhando com esse dia. Eu gosto da minha companhia e esses dias acontecem, só que acontecem os outros também. Acho que o difícil é esse equilíbrio, né? Durante os meus tempos do encontro, eu tive vários parceiros, como o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. E aí eu pedi a ajuda dele para que ele mandasse para a gente um vídeo com uma análise dessa fase da vida. Vamos ver o que ele disse. Fátima, minha amiga querida, que prazer estar falando com você. Você me convidou para a gente falar sobre o ninho vazio, esse momento em que uma mãe, um pai, uma avó, um avô, um cuidador que passou anos em um estado de fusão com esse filho, porque estava cuidando, socializando, educando, levando para lá e para cá, dando comida, se preocupando todos os dias. De repente esse filho sai. Será que o meu filho aprendeu tudo que é necessário para uma pessoa se proteger dos que são demais os perigos dessa vida, como diria Vinícius? Será que tudo que eu tentei ensinar está lá bem guardadinho no coração dele? Então, nessa hora, para a gente já dar um abraço no coração dessas mães, a gente dizer o seguinte: sim, está tudo lá guardado. A ausência vai fazer com que ele se lembre
ainda mais do que você ensinou. E com as comunicações que a gente tem hoje, se faça presente de uma outra forma, enquanto na ausência você tem agora um pouco mais de tempo para cuidar de você, para olhar para as suas necessidades que muitas vezes foram oprimidas em nome desse cuidado quase que exclusivo para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem adulto. Então que você possa ter ao mesmo tempo para você e saber que a sua função como mãe, como pai, não termina nessa ausência, vai ficar ainda mais forte, ainda que de um jeito diferente. E aí, gente? Tá tudo bem? Tá? Suave. Tá suave na nave? Tá bom. Então vamos lá. O Alexandre sempre tem a palavra certa para o momento certo. Agradeço muito, Alexandre, essa sua parceria aqui com a gente, foi demais. E aproveito então para ler um trecho da psicóloga e escritora Vera Iaconelli, que foi selecionado pelo Alexandre para um texto dele que eu achei que cabia como uma luva aqui. Olha só o que a Vera diz. Na maternidade, a gente nunca está preparada para o que vem. Mas o que vem na maternidade, com sorte, é a autonomia dos filhos. Então, está previsto que eles vão se separar da gente. E nessa hora, depois de tantos anos de dedicação, você tem que descobrir o que você faz com essa dedicação e como você pode voltar a cuidar só de si mesma. É isso que eu fiquei pensando. Que tal descobrir algo que você nunca fez por falta de tempo e que agora você pode começar? Pessoal, eu moro numa rota entre o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E aqui passa muito helicóptero e muito aviãozinho. E nesse horário, que é meio da tarde, ainda tá bom. Mas pro fim da tarde, a gente não ia conseguir gravar, não. Quando eu estava no Sem Censura, eu me emocionei, mas eu também estou emocionada agora. Mas nem sempre a emoção é só encher os olhos de lágrima, né? Eu continuo muito emocionada. Toda vez que eu falo dos meus filhos, toda vez que eu olho uma foto antiga, essa semana mesmo que passou agora, recente, eu postei uma foto deles bem pequenos, mas eu acho que o que é mais importante é a gente ver o que a gente faz com esse sentimento. E eu adorei esse texto que diz que a melhor das hipóteses é essa, quando a gente descobre que eles são capazes de seguir sozinhos, quando eles são capazes de tocar a vida. E eu acho que para mim não tem nada mais tranquilizador. Se antes era ter os 3 deitados dormindo no mesmo horário e eu em casa fechava a porta, estava todo mundo ali, hoje é saber que cada um está fechando a sua porta e está tocando a sua vida da maneira com a qual eu tentei preparar eles para fazerem isso, né? Então, eu sou ambígua mesmo. E você não se esqueça, sentir saudade de filho pequeno e debaixo da saia é normal. Mas nós precisamos estimular outras facetas que a gente tem. Outras que estão aqui em volta de nós mesmas, enquanto a gente, por ser mãe, às vezes fica muito ocupada com essa função. Nós somos múltiplas e existem muitas possibilidades a serem exploradas por nós. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, falar um pouquinho sobre isso. Se você gostou, se não gostou também. Curte, compartilha, se inscreve no canal, me dá uma nova chance. Aciona o sininho para você receber uma mensagem, né? Para você saber quando tem vídeo novo. E a gente vai tornar a nossa conversa cada vez melhor se você participar. Um beijo e até a próxima. Mãe não, mãe quer que ligue mesmo. Não vem com essa história, não. Eu não consigo pensar isso, nada. Que, não ligou, tá ótimo. Ele tá tão feliz que nem lembrou de mim. Ó, que delícia. Ah, que bom. Não, aí também já não. Eu quero que lembre de mim, eu quero que ligue. Isso eu gosto. Mas também não fico cobrando demais, não. Porque eu sei, porque quando, por exemplo, nas viagens a trabalho, a gente muitas vezes realmente percebe que não tem tempo. E atualmente o momento de filho é isso, é estudo, trabalho, né? Construção da própria história, então ok. Mas que a gente gosta, quando liga, gosta.